quando um padre rejeita ajuda espiritual. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rejeitado até na casa de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje quero falar de uma ferida silenciosa, mas muito séria dentro da igreja. Quantas vezes alguém chega até um sacerdote em busca de ajuda, de consolo, de uma palavra de esperança e encontra portas fechadas? Isso machuca o coração, isso pode até afastar uma alma de Deus. É sobre isso que vamos refletir agora: a gravidade de negar ajuda espiritual, as consequências para os fiéis, para a Igreja e para a eternidade. Fique comigo, porque esta mensagem pode abrir os seus olhos e transformar sua fé. Negar ajuda espiritual é negar o próprio Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje eu quero falar de algo muito sério, algo que fere o coração de Deus e pode ferir gravemente o coração dos fiéis quando padres, aqueles que foram chamados a serem pastores, negam ajuda espiritual a quem mais precisa. Quero que você preste atenção, porque esse tema não é leve. Ele toca na essência da missão da Igreja e nas consequências que podem ser eternas. Quantas vezes uma pessoa chega até a igreja machucada, ferida, precisando apenas de uma palavra de conforto, de um ouvido que escute, de uma bênção, de uma confissão, e encontra portas fechadas. Isso é doloroso demais. O padre não foi ordenado para ser um chefe de escritório, nem para viver preso em suas ocupações pessoais, mas para ser sinal da misericórdia de Cristo. Quando um sacerdote nega ajuda espiritual, ele não está apenas recusando um pedido, ele está negando o próprio Cristo. Porque foi o Senhor quem disse: tudo o que fizerdes ao menor dos meus irmãos, é a mim que os fazeis. Meus irmãos, entendam a gravidade. Um padre que vira as costas a alguém em sofrimento está colocando em risco a fé daquela pessoa. Pode ser que esse fiel, já enfraquecido, entenda a recusa como sinal de que Deus não o ama. Pode ser que essa alma tão preciosa para o Senhor se afaste da igreja, se afaste da oração e se perca. Quantas pessoas abandonaram a fé porque no momento em que mais precisavam não foram acolhidas por aqueles que deveriam representar Cristo? Jesus nunca rejeitou ninguém, recebeu pecadores, curou doentes, consolou os aflitos, escutou até mesmo os que vinham para questionar. O sacerdote que rejeita um filho de Deus trai a própria missão que recebeu no dia da ordenação. E as consequências, meus irmãos, não são pequenas para os fiéis, porque significa uma ferida profunda que marca para sempre. Pessoas que dizem: eu procurei ajuda e não encontrei, e por isso se entregaram à tristeza, ao desespero, até mesmo ao pecado. Para a igreja é um escândalo. Uma comunidade que não acolhe perde sua força, perde sua beleza e deixa de ser reflexo do amor de Cristo. O mundo, meu irmão, minha irmã, já olha com desconfiança para a fé. Quando dentro da própria igreja há rejeição, isso se torna ainda mais grave.
porque é um contra-testemunho. Mas não pense que falo isso apenas para criticar. Quero falar também de esperança e de mudança. Conheço e sei que existem muitos padres santos, homens que se gastam dia e noite pelos seus fiéis, que estão sempre prontos a atender, a visitar, a aconselhar, a confessar. E esses padres são uma bênção enorme. Mas aqueles que, por cansaço, por falta de zelo ou até por orgulho, têm negado ajuda, precisam se examinar diante de Deus. O sacerdócio não é privilégio, é cruz, não é lugar de comodidade, mas de entrega. O padre é chamado a ser vítima com Cristo, a gastar sua vida pelas ovelhas. E para você, que talvez já tenha sido rejeitado, eu digo, não desanime, meu irmão, minha irmã. Deus não rejeita ninguém. Mesmo quando um padre falha, o Senhor continua ao seu lado. Se você buscou ajuda e não encontrou, não entenda isso como recusa de Deus. Continue procurando, continue batendo, porque Jesus disse: batei e a porta vos será aberta. Procure outro sacerdote, procure outra comunidade, mas não desista da sua fé. O Senhor nunca abandona os seus. Meus irmãos, precisamos rezar pelos padres, rezar muito. O inimigo sabe que se ele fere o pastor, muitas ovelhas se dispersam. Por isso, reze pelo seu pároco, reze pelos sacerdotes do mundo inteiro. Peça a Deus que eles nunca se esqueçam do chamado de serem instrumento da misericórdia divina. E se em algum momento você perceber que um padre está fechando as portas, orem por ele e, se possível, com humildade, converse e fale da sua dor. Muitas vezes, um testemunho sincero pode abrir os olhos de um coração endurecido. Concluo dizendo: negar ajuda espiritual é uma ferida gravíssima que pode afastar almas de Cristo. Mas, ao mesmo tempo, nunca se esqueça, a misericórdia de Deus é maior do que qualquer falha humana. Nosso Senhor é o verdadeiro pastor e Ele jamais abandona seu rebanho. Que possamos ser uma igreja de acolhida, onde cada pessoa que entra se sinta amada, escutada e abraçada pelo coração de Cristo. Que Maria, Mãe da Igreja, interceda por nós, pelos padres, pelos fiéis, para que nunca falte o testemunho da misericórdia e que o Espírito Santo renove em cada sacerdote o fogo do primeiro amor. Que assim seja. Amém.